Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Esquenta Brasa de Copa do Mundo. Episódio de hoje para a gente falar sobre a segunda rodada do Grupo E com Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha que estreou contra a Curaçao e foi lá e fez um implacável 7-1, fazendo todos nós brasileiros, né, infelizmente, relembrar esse momento da nossa história. 12 anos depois, a Alemanha chega numa Copa do Mundo e faz mais um 7-1. Dessa vez a Alemanha vai encarar uma seleção, obviamente, muito mais forte que o Curaçao e que também estreou com vitória. A seleção da Costa do Marfim fez um ótimo jogo contra o Equador, considerado um dos melhores jogos da primeira fase. Um jogo, a bem da verdade, é que as duas equipes poderiam ter vencido. O Equador teve 2 bolas na trave, mas no final das contas, quem foi lá e fez o gol da vitória foi a Costa do Marfim. Quem está aqui hoje para debater esse jogo comigo e aprofundar bastante as análises para vocês é a Júlia Espíndola e o Franco Reis. Júlia, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, mais uma vez aqui com vocês para a gente falar bastante de Copa do Mundo. Dessa vez a gente tem que relembrar, infelizmente, aquele placar memorável e decepcionante do 7-1, mas não foi com a gente, pelo menos alguns anos depois. Tá aí o Leandro, tá com uma homenagem ao 7-1, né? Por incrível que pareça. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que eu comprei a camisa antes do 7-1 acontecer, no comecinho da Copa, por razões óbvias, né? Porque, de certa maneira, lembra a camisa do Flamengo e eu, como rubro-negro, claro, adorei a Tá camisa da errado Alemanha. também. Mas Tá faz errado parte, faz também. parte, faz parte. Bom, Franco, também seja muito bem-vindo. Vamos falar bastante desse jogo que tem provavelmente aí potencial para ser um dos melhores jogos dessa segunda rodada, né? Muito bom dia para todo mundo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Julie. Esse jogo que é de um dos melhores grupos da Copa até agora, porque tanto Alemanha e Curaçao quanto Equador e Costa do Marfim foram 2 jogaços gostosos de assistir, que todo mundo se divertiu. Apesar do Costa do Marfim ter sido só 1-0 e da Alemanha ter sido 7-1, foram 2 jogos que quem assistiu ganhou um entretenimento em forma de futebol. Né, vamos falar desses 2 jogos e desse jogo, né, da Alemanha e Costa do Marfim, que eu, sinceramente, estou com alguma expectativa pro que vem aí. Eu acho que todo mundo, mas antes da gente falar desse jogaço, que tem tudo para ser um jogaço, você já sabe, deixa seu like que ajuda aqui a nossa live, o nosso programa a chegar para mais pessoas, para outros apaixonados de futebol, para eles trazerem aqui também as opiniões deles e participarem do nosso debate. Então deixa seu like e, claro, lembrando, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque durante a Copa do Mundo a gente tem live toda terça-feira, às 9 horas da manhã, outros programas, muitas análises, vídeos nas nossas redes sociais, então ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Jogo a Jogo durante a Copa do Mundo, beleza? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like e vem com a gente até o final. Eu queria começar falando aqui um pouquinho, Julie, a Alemanha, ela chegou nessa Copa com status um pouquinho diferente da Argentina e França, por exemplo, que são aí apontadas como as principais favoritas. Até Portugal, antes da Copa, era apontado como uma das grandes favoritas. E a Alemanha ali talvez numa prateleira um pouquinho mais baixo. Óbvio que a estreia, logo com um 7-1, ela causa um certo impacto, embora contra uma seleção bem mais fraca, né, como a seleção de Curaçao, mas ao mesmo tempo a gente pode relembrar aquela boa frase que pegou um time mais fraco e fez a obrigação, foi lá e se impôs e fez esse resultado realmente, sim, impactante. Como é que você vê essa posição da Alemanha a partir de agora, depois do primeiro jogo? E, por exemplo, já falando desse Alemanha-Costa do Marfim, você acha que a Alemanha ela já é favorita, pode ser considerada uma das favoritas depois da estreia contra Curaçao? Ou, dependendo do que a Alemanha fizer com Costa do Marfim, se a Alemanha fizer mais um bom resultado, aí sim ela entra nesse rol das favoritas? Cara, eu vou colocar que esse jogo vai definir, tá? Eu acho que esse jogo, mais do que qualquer outro jogo da segunda rodada, vai ser um que vai definir favoritismo, vamos dizer assim. Porque acho que a Alemanha, ela estreou vencendo e é muito importante, principalmente pelo placar tão elástico que foi, mas a gente vê que a seleção de Curaçao já estava esperando essa derrota, né? Então foi algo que tinha não teve esse peso tão gigante, como foi, por exemplo, o 7-1 em cima do Brasil. Porque o Brasil não esperava uma derrota daquela, tinha nomes para disputar com a Alemanha, por mais que, né, a gente não viu isso em campo, mas Curaçao não tinha. Então, a principal comoção dali foi eles terem feito gol, e não o tentar competir, e não o que a Alemanha fez dentro de campo e tudo mais. Então, assim, acho que esse jogo ele ainda não chegou no nível suficiente para levar a Alemanha para um favoritismo. O jogo contra a Costa do Marfim, sim, vai pegar uma Costa do Marfim, um time que tem muita força física, tem velocidade, que tem jogadores que estão jogando em grandes competições, em grandes ligas. Então, acho que se a Alemanha, nesse jogo, vencer,
sendo autoritária, controlando o jogo, tendo essa consistência que mostrou ter no primeiro jogo, aí sim vai entrar no grupo desses grandes favoritos aí que eu coloco junto com França, com Argentina, com Brasil, com Inglaterra, enfim. Aí sim entra nesse grupo. Acho que, além de vencer, vai ter que ver como a Alemanha vai jogar, como a Alemanha vai vencer esse jogo. Porque nem só o resultado vai fazer com que seja o favorito. Daí acho que depende muito da forma do jogo mesmo. É claro que o 7-1 é um resultado, como a gente falou, né, muito impactante. Mas, ao mesmo tempo, foi uma grande surpresa Curaçao ter marcado um gol. Acho que foi aquele gol que a gente fala, né? O famoso gol ferra-bolão de todo mundo, né? Porque ninguém esperava que Curaçao fizesse um gol nessa partida. Mas Curaçao chegou a empatar o jogo, né? E teve ali alguns momentos que conseguiu contra-atacar. Você acha que, de certa forma, esse gol de Curaçao expõe algum tipo de fraqueza da Alemanha? Ou foi realmente assim, uma situação muito pontual, que a Alemanha, até por ter aberto o placar tão cedo, já tem ali, de repente, tirado um pouquinho do pé, perdido um pouco a concentração? Cara, eu acho que nem tudo foi perfeito nesse jogo da Alemanha, tá? Tiveram poucos momentos em que mostraram essas vulnerabilidades. Principalmente, eu acho que nas laterais, deixaram alguns espaços ali nas costas. Com uma transição muito rápida, acabava tendo dificuldade em voltar muito rápido. Eu senti essa dificuldade. E uma dependência muito grande do Musiala, cara. Muito grande em cima do Musiala. Acho que quando o adversário acelerava muito na lateral, quando o Curaçao acelerava muito na lateral, eles acabavam sofrendo um pouco mais do que deveria. E com outras seleções que jogam muito pelas laterais, a Alemanha não vai poder deixar esses espaços. Então, acho que vai ter que jogar um pouco mais aberto, com o campo um pouco mais aberto, não tão centrado com o jogo pelos meios. Então, acho que isso vai acabar, pode ser que seja uma mudança que vai ter que fazer agora contra a Costa do Marfim, que justamente é um time muito rápido e é um time muito forte. Então, acho que esse é um ponto mais vulnerável para a seleção. E aí, como eu falei, nessa questão da dependência em um jogador específico, acho que pode acabar prejudicando até certo ponto. Mas, E, no geral, ainda assim, a Alemanha é muito mais favorita, né? e até pegando nisso que você está falando, Julie, a Alemanha tem essa vulnerabilidade nas laterais e na transição defensiva, principalmente, porque o seu lateral direito está acostumado a jogar de volante. Então, o que aconteceu? O Kimmich, muitas vezes, para compensar essa falta de transição defensiva dos meias, ele pisava para dentro do campo e deixava Sim, a ala livre para Curaçao contra-atacar. E isso sim. era natural dele, não era por falha, né? Querendo ou não. Mas a Alemanha, em muitos momentos, tinha um buraco no meio-campo que o Kimmich ia lá preencher e essa ala ficava livre para Curaçao explorar e velocidade no contra-ataque. E, já pegando no time da Costa do Marfim, como a Julie falou, tem as maiores armas deles estão principalmente nas alas. Tanto o Diomandé quanto o Diallo, que entrou, né, no segundo tempo, são dois caras muito rápidos, muito incisivos, que podem prejudicar muito essa ala da Alemanha, que em algum momento do jogo foi uma avenida contra a Curaçao, né? Até os 38 minutos estava 1-1 o jogo. No 7-1 nosso, né? No Sim, nosso 7-1, sim. já estava 5-0 com 25 minutos, né? Esses dias eu tive a oportunidade de rever o 7-1 por livre e espontânea vontade. Mas por que você gosta de se torturar, Franco? Tem alguma razão específica? Então. Mas É algo cara, de eu olhei e falei assim, cara, masoquismo, não eu é acho, possível que né? o jogo deu tão errado assim. E é um primeiro. E, assim, é bizarro, tá? Vou dizer pra vocês que se não fosse o Neuer no gol, aquele jogo era 7-4. Mas não é o tema de. A gente deixa um tema pra debater, um vídeo pra debater o 7-1 depois. Vamos falar de Costa do Marfim. Ô, Eu acho que é isso o principal. Ô Franco, você aproveitando já que você já citou aí tanto o Diomandé quanto o Diallo, o Diomandé é um jogador que chamou muita atenção. Ele foi eleito, né, o melhor jogador do jogo contra a seleção do Equador, embora ele não tenha feito gol. Quem fez o gol foi o Diallo, que joga no Manchester United. E o Diomandé tem chamado tanta atenção que o Liverpool está tentando a contratação dele neste momento já durante a Copa do Mundo. Jogador de 19 anos que realmente Por uma bolada. mostrou assim muita força, muita velocidade e muita técnica também. Ele demonstrou que tem muita qualidade técnica, realmente jogador do Red Bull Leipzig. Ele atropelou o Hincapié, que é zagueiro do Arsenal, ali pelo lado esquerdo da defesa do Equador. E quem joga do lado esquerdo da defesa da Alemanha é o Nathaniel Braun, que é um lateral do Stuttgart, que também foi contratado já pelo Bayern de Munique agora para a próxima temporada. E aí, Franco, além dessa arma, que é o Diomandé, que a gente já sabe que vai ser uma arma que Curaçao, que Costa do Marfim vai tentar usar bastante para cima da Alemanha. Quais são as outras armas? Ou seja, de que maneira a Costa do Marfim pode tentar incomodar a Alemanha nessa partida? Assim, rapidinho, antes de eu entrar nas outras armas, né, nos outros pontos fortes da Costa do Marfim, acho que é importante destacar.
O Nathaniel Brown, eu coloquei ele na seleção da semana, da seleção da primeira rodada, que ele fez uma partida excelente contra Curaçao. Mas eu tenho dúvidas se ele não vai enfrentar alguma dificuldade quando ele pegar um cara mais incisivo e que tenha um 1-1 melhor. Né? Eu não sei se ele é tão forte defensivamente quanto foi ofensivamente contra Curaçao. Muito bom apoio. Eu, particularmente, vi pouquíssimos jogos de Bundesliga nessa temporada. Gostei muito do que eu vi do Nathaniel Brown nessa primeira rodada. Agora, além desses, né, além do Diomandé, do Diallo, o próprio Nicolas Pepe, que a gente via no Arsenal há anos e anos atrás, né, jogou como segundo atacante, mas ele também é ponta, né? Ou seja, a Costa do Marfim tá cheio de ponta para entrar pelos lados, né, da Alemanha. A Costa do Marfim tem um meio-campo muito forte, que é o Kessié e o Fofana, que fisicamente eles dão um embate, eles pisam, eles marcam. O Fofana agora jogou essa temporada no Porto, foi um dos melhores da Liga Portuguesa. O Kessié, que agora tá na Liga Saudita, mas jogou em Milan, jogou em Barcelona, é um baita de um volante, um cara com uma boa saída de bola, um cara que distribui bem jogo, né? Então acho que pode ser uma fraqueza da Alemanha ganhar esse meio-campo, porque a Alemanha tem um meio-campo que tem muita qualidade ofensiva. O Nmecha fez uma partida excepcional contra a Curaçao, daquelas de dar gosto de ver o cara jogar. E o Musiala também, não preciso ficar falando, né, de todos os jogadores da Alemanha, porque realmente tem um nível técnico muito bom, Wirtz, Musiala, Nmecha, mas eu acho que se essa marcação da Costa do Marfim encaixar, pode ser perigoso para eles, para a Alemanha. Além disso, os zagueiros da Costa do Marfim, né, o Singo, que jogou, o Diomandé, que não jogou ontem, mas também no Sporting fez uma temporada excepcional, o Doué, que é o lateral direito, e a Costa do Marfim tem um problema para esse jogo, que é o seguinte: tanto o Fofana quanto o Kessié, que eu falei que era uma dupla de volantes do meio campo, eles dois estão amarelados, ou seja, qualquer cartão amarelo que eles tomarem, eles não jogam o próximo jogo. Então, pode ser um pouco de. Pode ter um pouco de pé alto, que a gente fala? Não é pé alto, Vamos pé tirar mole. o pé, né? Pé mole, Isso. tirar o pé um pouco para não fazer a falta, não tomar o segundo amarelo, né? Que já suspende para o próximo jogo. E pode ser que a gente veja a Costa do Marfim com um pouco de medo de jogar nesse jogo da Alemanha, tá? Então, Cara, acho que esse é o principal aspecto a levar em conta. eu vou até discordar, cara, porque como o último jogo de Costa do Marfim vai ser contra Curaçao, talvez seja justamente uma oportunidade de pegar esses jogadores que já vão, que podem, né, ficar suspensos e deixar eles fora contra Curaçao, para depois, que naturalmente a gente imagina também que Costa do Marfim vai vencer Curaçao e tem boas chances de se classificar, até porque já venceu o Equador, que era, digamos, o jogo que poderia decidir a segunda colocação do grupo, né, dentro das probabilidades normais. Então pode ser até que a Costa do Marfim use isso até como um subterfúgio para já deixar esses caras fora contra Curaçao, que na teoria eles fariam menos falta. Eu queria que a gente fosse aqui já para o nosso último bloco, né? Porque o esquenta desses jogos específicos é mais curtinho. Mas lembrando, deixa seu like aqui na nossa live, no nosso programa, porque é muito importante para a gente. Faz o nosso programa chegar cada vez para mais pessoas. E lembrando, quem está nessa live com a gente é a Superbet, nossa parceira aqui, né? Parceira do canal e dos nossos programas. E por isso agora a gente vai trazer aqui na tela as odds para essa partida. E aí o Franco e a Julie também vão opinar sobre essas odds, o que eles acham dessas odds aqui, se são boas odds, se são odds interessantes para a galera que está aí no mercado de aposta. Sempre lembrando, aposte com bastante responsabilidade, use só aquele dinheirinho do seu fim de semana, só se você for maior de 18 anos, quem é menor de 18 anos não pode apostar. Beleza, galera? Então a gente vai tentar apresentar aqui as odds agora e a gente debate um pouquinho para falar um pouco, né, sobre o tamanho do favoritismo da Alemanha. Vamos ver assim, qual é o tamanho desse favoritismo. A produção está me falando aqui que não vai conseguir colocar as odds na tela, mas eu já vou... Não, mas, Leandro, assim, também falando um pouco do que foi as expectativas do primeiro jogo cumpriram com o que vocês estavam esperando, não? Da Alemanha e de coisa? Porque a gente falou da Alemanha fazer o trabalho de casa dela, e eu acho que é um pouco do sentimento que a gente sente com o Brasil e Haiti, né? Que o Brasil tem que fazer o trabalho de casa dele. Sim. Cara, totalmente. E se não quiser... Pra mim, sim, como eu falei, cara, acho que ninguém esperava algum resultado diferente disso. Acho que todo mundo imaginou que a seleção da Alemanha fosse golear a Curaçao. Talvez a surpresa do jogo tenha sido a Alemanha sofrer um gol. Costa do Marfim e Equador, eu imaginava um jogo equilibrado como foi. O que me chamou a atenção, e eu já falei na abertura aqui, acho que foi um dos melhores jogos da primeira fase. Para mim, ficou atrás só de Inglaterra e Croácia. Mas o que eu acho é que o que mais me chamou a atenção nessa partida não foi o equilíbrio do jogo, mas sim como as duas equipes demonstraram muita dificuldade para fazer gol. Assim, gostaram de perder assim, aquela alergia ao gol. Ener Valencia correndo internacional na Libertadores, na veia, né?
o Alan Minda também finalizando mal demais, o Plata, né, com aquela... Plata Exato. Sim. você consegue falar melhor que eu, né, sobre ele, mas... Eu tô com as odds aqui, só pra gente não se alongar demais. Então, ó, o resultado do jogo, tá? Pra quem vai vencer o jogo, 1,55 pra Alemanha, para cada real apostado, um empate 4,5 e vitória da Costa do Marfim pagando 5,70. Ou seja, aqui tem um bom favoritismo para a Alemanha. Julie, você concorda com essa diferença de favoritismo? 1,55 para a vitória da Alemanha e 5,70 para a vitória de Costa do Marfim. Cara, olha, acho meio arriscado demais esse favoritismo muito grande para a Alemanha, tá? Eu acho que ela vai ser um jogo mais equilibrado do que muita gente tá pensando, que muita gente tá imaginando. Costa do Marfim tem, como o próprio Franco falou e muito bem, tem muita arma para incomodar, principalmente na questão de contra-ataque, na questão de disputa. Só que a gente sabe que a Alemanha é mais organizada, né? Tem mais solução, coletivamente falando, para decidir um jogo se precisar. Acho que é mais maturidade também, falando assim, dentro de uma Copa. Eu não colocaria tanta disparidade assim entre os dois, até porque o meu palpite ele é de um gol só de diferença, né? Então eu acho que assim, vai ser muito equilíbrio entre esse jogo, mas acho que não vai ser uma vida fácil para a Alemanha durante esses 90 minutos. Tô contigo, achei também que o favoritismo aqui tá um pouquinho alto, mas se você quiser entrar nessa odd aqui, lembrando, né, o link da Superbet na descrição aqui do vídeo, e também você pode acessar o nosso grupo no Telegram, 100% gratuito. Lá no grupo, o Leonardo Moura, que é o nosso tipster, ele traz diversas dicas de aposta, tanto de resultados como de outros tipos de mercado, com bastante embasamento para você poder apostar com muita estratégia. Franco, agora o outro bilhete que a gente tem aqui é o seguinte, ó, para a partida como um todo, total de gols, mais 1,5, ou seja, pelo menos 2 gols na partida, independentemente de qual equipe vai marcar esses 2 gols. Dupla chance, o que é muito importante, o Léo sempre quando está participando aqui com a gente, o Léo fala bastante disso, que a dupla chance é apostar na vitória da Alemanha ou no empate, porque aí isso aqui aumenta as suas chances, ou seja, o principal resultado, segundo a Superbet, o que é mais provável de acontecer é que a Alemanha vença. Mas aí você consegue casar com a vitória da Alemanha também um empate, ou seja, você tem 2 possibilidades de resultado final aqui. E para fechar essa trinca, né, esse bilhete é uma trinca, uma combinada aqui de 3 apostas, chute no gol, o Kai Havertz, que costuma jogar, né, como o atacante mais avançado na seleção da Alemanha, ele dá pelo menos um chute no gol. E aí lembrando, tá, pessoal, bola na trave não conta chute no gol, chute para fora não conta chute no gol, tá? Tem que ser chute na direção do gol, ou ele marcar o gol, ou o goleiro defender. Lembrando que se for uma cobrança de pênalti, também conta como chute no gol. O que você vale lembrar que combinada aqui, Franco? No último jogo ele fez 2 gols, né? E eu acho que esse é um jogo, esse bilhete faz todo sentido, tá? É muito importante essa história do Alemanha um empate, porque nessa Copa do Mundo tem muita gente se dando mal porque não tá protegendo o empate. Suíça e Catar, teve outra também, eu não tô lembrando agora de outro jogo. Brasil e Marrocos, Espanha, a própria Espanha, Portugal também. Portugal, e por aí vai. A gente vai ficar citando aqui muitos resultados de empate que todo mundo tava indo seco na vitória, que era difícil. Então, assim, acho que esse bilhete faz total sentido. Acho que o Havertz vai ter acho que vai ter oportunidades de chutar no gol. Acho que vai sair mais de 1,5 gols. Eu ainda poderia acrescentar ou trocar esse 1,5 gols por ambas marcam, tá? Eu acho que esse jogo tem tudo para sair um golzinho, pelo menos, de cada uma. Ó, essa odd aqui ficou em 1,80, tá vendo aí na sua tela agora, né? Que a produção conseguiu colocar aqui. Um retorno de R$36. Se você apostar 20, lembrando que a gente sempre faz a simulação com essa aposta. Depois disso, vou rapidinho, hein? Papum. Palpite para a partida. Júlio, quanto você acha que termina esse jogo? 2-1 Alemanha. 2-1 Alemanha, a gente tá vendo aqui, a produção também conseguiu colocar na tela o primeiro bilhete, né, que é justamente do favoritismo, 1,55 para a Alemanha, 5,70 para a vitória de Costa do Marfim, que a Júlia acha que vai ser 2-1 Alemanha. E você, Franco, seu palpite aí para essa partida? 2-2, um jogo cheio de gols, com a galera da Costa do Marfim colocando o pé na forma. Boa, então, o Franco acreditando aí no empate, eu vou com a Júlia também, eu acho que vai ser vitória da Alemanha, eu vou apostar num 3-1 para a Alemanha aqui nessa partida, hein? Acho que a Alemanha vai sair desse jogo com a setinha do favoritismo lá para cima. Ó, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do episódio. Como eu falei, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal
E se você for fazer algum tipo de aposta, entre aqui no nosso link da Superbet, a parceira aqui do nosso canal, e também no nosso grupo gratuito do Telegram. Os dois links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? A gente termina esse esquenta-brasa por aqui, que a gente falou um pouquinho de Alemanha e Costa do Marfim, e nos vemos em breve, tanto num dos nossos programas ao vivo, ou nos esquentas, que a gente sempre traz algum jogo específico mais aprofundado, né? Com uma análise mais aprofundada. Beleza? Agradeço a Júlia, agradeço ao Franco e agradeço também você que ficou até o final. Um grande abraço e até a próxima.